Bem-vindos, buscadores! Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem do dia 1º ao dia 6 de março de 2026. Antes de tudo, eu quero apresentar aqui de novo a minha esfera maravilhosa de pedra que eu ganhei da minha amiga do Pico da Arte. Dá uma olhada na descrição se vocês quiserem, fazem obeliscos, fazem pirâmides e essas esferas maravilhosas. Nossa esfera aqui vai ficar observando nossa tiragem e eu vou começar com os tarôs marcanos maiores do tarô hermético, fazendo nossa cruz humana, que, como quem já conhece o canal já sabe, que é o nosso aspecto espiritual, o nosso sol da árvore da vida, nosso aspecto material, nossa terra, nosso mundo da árvore da vida, nosso aspecto racional, ou nosso aspecto emocional, nosso ar e nossa água na árvore da vida. Aqui no sol, fogo, terra, mundo, ar, Mercúrio, Vênus, emocional. No meio, daqui a pouco eu vou colocar nossa intuição, nossa lua. Mas aqui eu vou completar primeiro com os arcanos menores, lembrando que é uma tiragem geral, então vai ser similar a algumas vidas, a outras nem tanto, mas sempre são frequências que estão passando por nosso planeta agora, ou influenciando a humanidade nesse momento, e a gente pode tentar entender melhor. Então vai lá, fogo, espiritual, terra, material, ar, mental, racional, mental, emocional, a água. No meio, então, nosso tarô cabalístico para dar aquela dica, aquela intuição para como levar a semana para tirar melhor proveito, seja lá o que acontecer. Se for uma semana difícil, uma semana fácil, sempre a gente pode crescer. Então vai lá aqui no meio, então na nossa lua, nossa intuição. Vou usar o Lenormand para completar e vamos começar então. Espiritual, uau! O julgamento com o 7 de espadas. Olha, a semana passada já foi a justiça, agora continua com o julgamento. Ou seja, agora teremos que renovar a nossa pele. É uma semana de trocar a pele, é uma semana de renascer do que estava ruim. E aqui com o 7 de espadas indica que a gente vai ter que descascar todos aqueles aspectos da nossa personalidade que são aspectos de autodefesa, mas que acabam atacando aos outros, ou machucando aos outros, ou criando justificativas para passar a perna em alguém, para enganar alguém. Então quem realmente está nessa vibração de poder a todo custo, de criticar os outros, de diminuir os outros, de manipular para ter vantagens, ou não só para ter vantagens, mas só para que as outras pessoas pensem sobre outras pessoas de maneira negativa, ou seja, pessoas manipuladoras, pessoas que nem sabem às vezes porquê, mas estão tentando destruir os outros, às vezes por as nossas próprias inseguranças, nossas próprias ideias de inferioridade acabam gerando este 7 de espadas, esse aspecto traiçoeiro da nossa personalidade humana. E a gente tem que aqui, com o julgamento, aprender a descascar isso. Só que aqui é o julgamento, o que foi já foi. Então quem tiver nessa vibração vai sentir. Então vai continuar, essa semana já foi de justiça, muitos casos de justiça, e agora vai vir um acerto de contas. Acerto de contas com pessoas que estavam nesta vibração de destruição das vidas alheias ou de manipulação para ter vantagem sobre os outros. Realmente a gente está vendo nas notícias coisas assim, só que aqui, como sendo no espiritual, às vezes a gente não vê direto no físico, mas é uma noção, é uma sensação. A gente já vem vendo isso, né? Mas agora eu recomendo a gente andar na linha, não prejudique ninguém. Vamos ver aqui no material, olha só, o diabo com a princesa de bastões. Aqui é o momento de focar no nosso crescimento aqui. O diabo, ele no material, ele não é tão preocupante. Se for no espiritual, às vezes ele é medonho, mas no material, ele indica um foco em crescimento, foco em fazer as coisas, foco em ter atitudes, foco em crescer no que você quer crescer no material.
E com a princesa aqui de bastões, o pajem, né, é muito bom, porque indica que sim, é uma pessoa que sim vê lá na frente, que sim sonha e que quer chegar longe. Aqui é uma atitude para chegar mais perto do seu sonho na materialidade. Então, aqui tem sim as pormenores do diabo, que é não se prender a vícios, não se prender a trabalhos que você não gosta, a situações que você não gosta, a opressões. Mas, quando é no material, ele indica que a gente está focado mesmo, ainda mais com a princesa aqui, em crescer buscando os nossos sonhos, até um pouco idealizados às vezes, mas por que não, né? Às vezes, por que não? Então, não acho tão ruim o diabo aqui no material, talvez de todos os lugares que possa parecer o menos pior. Não é uma carta que é necessariamente negativa, é uma representação, sempre lembrando, é uma carta de Capricórnio, de quem mira na frente, de quem põe na frente o material acima do espiritual, mas quando é para crescer na matéria, às vezes é necessário até. Então vamos aqui para o mental. O eremita com o 7 de taças. Olha, aqui me parece que a gente está precisando entender coisas que não estão claras aqui. Porque é uma questão de ter que buscar dentro de si para entender o que é da vida. Aqui é um momento que a gente vai estar questionando o que nós queremos da nossa vida mentalmente. Se o caminho que estamos seguindo é o que nós queremos mesmo, se as coisas boas ou ruins que estão acontecendo valem a pena. Às vezes a gente está fazendo sacrifícios que não valem mais a pena. Aqui me diz que muitas escolhas serão feitas, porque o eremita ele vai querer iluminar o que está acontecendo na sua mente. E existem várias coisas aqui, e dessas coisas muitas delas não são boas. Aqui é um envenenamento da própria mente, com muito pensamento e muitas opções. E o eremita, ele vai precisar achar a solução e cortar isso. Lembra que o eremita, ele é quem escolhe com precisão o melhor caminho. Então, como que ele vai escolher se está tudo tão confuso? É uma semana, então, de confusão mental aqui. E confusão buscando uma solução. Então, não é, assim, o pior dos cenários, mas é um momento de estar prestando bem atenção no que vem à mente e não duvide tanto de si mesmo, porque o auto-boicote aqui está no espiritual. Vamos aqui para o emocional, olha só. O Sol com o 10 de espadas. Aqui semana passada saiu o 10, o Sol também, para iluminar as nossas dores emocionais. Nessa semana o Sol continua, mas dessa vez para iluminar os nossos desgastes mentais, nossos desgastes na vida, que a vida emocional traz. Então, enquanto a gente estiver se desgastando dessa forma, quando a gente estiver levando o nosso emocional de uma maneira que nos traga esse tipo de desgaste, ele terá que ser iluminado e melhorado. E o Sol vem aqui para isso. Então, me parece o fim daquela semana passada que a gente já vinha, quando saiu o 8 de copas, que é aquela transição no emocional, aquele virar as costas para o que não quer mais, foi virado. Só que agora vem a sensação de perda, né? Sim, sempre é normal. Só que, de novo, o Sol vai mostrar que é o fim desse caminho, é o fim desse martírio. A partir dessa semana, provavelmente as coisas vão começar a se encaminhar para outro vislumbre emocional da vida. Então é o fim de um período um pouco difícil, mas que terminou iluminado. Terminou de uma maneira que a gente entendeu. 8 de copas e 10 de espadas. O Sol iluminou o que fazia mal e iluminou o que estava desgastando, que foi o que a gente tinha que perceber e agora foi iluminado. Muito bom. É uma semana desafiante, semana que vem. Não está fácil, não é uma semana fácil. Vai ser uma semana um pouco
difícil no questão ali do espiritual, a gente vai se questionar, a gente vai se auto-boicotar, a tendência é essa, porém no material a gente vai acreditar. E no nosso eixo horizontal aqui está um pouco um eixo de um momento de entender melhor de o que passa por dentro do nosso sentimento mental mesmo, nosso racional, nosso emocional. Tá? A gente está recolocando as peças aqui nessa semana. Vamos tirar um esclarecimento com o Lenormand para o julgamento com o 7 de espadas no espiritual. 3 cartas, por favor. 3 cartas do Lenormand. Situação, passado e futuro. Foi 1, 2, 3. Olha só que coisa, então. Aqui, essa transição, então, do espiritual me parece positiva. O julgamento, ele vem trazer os lírios brancos, ele vem trazer uma purificação. Aqui é o renascimento da pequena criança, ali, ó, de uma forma pura, com os lírios. E a gente está tentando deixar para trás esse envenenamento aqui, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude que passava por cima dos outros para se dar bem, esse tipo de atitude de mentira, de desconfiança, não estava ajudando. E aqui tem uma purificação. E aqui vem a segurança da âncora, a segurança no caminho, a firmeza que agora eu posso aportar, entender e fazer uma vistoria, fazer o entendimento de quem eu sou de novo, né? A âncora ela vai trazer essa segurança para, tudo bem, agora eu me purifico desses envenenamentos autoimpostos e também que eu captava dos outros, porque era a frequência que eu estava, né? Claro, estou falando de uma maneira geral, cada um busque dentro de si, porque todos temos esse 7 de espadas, né? Todos temos esse pensamento mesquinho que envenena e a gente coloca nesse pensamento mesquinho justificativas, tipo, todo mundo é assim, se eu não fizer, o outro vai fazer comigo. Não. Aqui a gente tem um caminho de purificação e de segurança se a gente fizer essa limpeza do julgamento. O julgamento vai vir. Então você vai se sentir se auto-julgando semana que vem, então o espiritual vai estar te julgando. Então é bom fazer essa limpeza porque ele vai vir de qualquer forma. A gente pode só tentar nos auto-enganar, que também vai só manter o mesmo problema. O diabo com a princesa de bastões, 3 cartas, uma já foi. Essa aqui saiu primeiro, essa aqui eu não vou usar. Olha só. Realmente aqui a questão é trabalho. A questão aqui provavelmente, claro, é o físico, é o mundo. Então pode ser saúde, pode ser casa, pode ser estrutura. Mas aqui eu acredito que seja bastante voltado ao trabalho com a estrutura da torre, a segurança e a âncora aqui, né? O trabalho, estruturar esse trabalho, estruturar ele, fazer ele ser seguro, ou seja, cultivar as alianças, ser social, visando o seu benefício. Aqui, né, com a princesa também ajudando aqui, e a nossa cigana, ou seja, essa feminilidade, essa maneira de se atuar de uma maneira em grupo que você seja apreciado e apreciar os outros. Aqui é um crescimento com empatia, com simpatia, não é empatia, é simpatia. Aqui a simpatia para estruturar o seu negócio é importante nessa semana. Ela é necessária até, porque o sonho e a visão no futuro do que a gente quer de bom, ela transpassa pequenos problemas e as pessoas sentem isso. E a gente chega dançando e feliz no nosso trabalho, ou na nossa escola, na nossa universidade, ou na nossa casa, ou nossa visão da nossa própria saúde, se a gente está se recuperando de alguma coisa. Aqui é fazer, se está se recuperando de alguma coisa, é a estrutura com a âncora também, então é fazer a fisioterapia, é comer bem, é fazer tudo aquilo que a gente sabe que nem só os médicos, as vozinhas já falavam há muito tempo atrás. Não tome vento, coma bem, durma bem, vá ao banheiro com frequência, aquelas coisas que a gente já sabe é necessário aqui para a saúde, e leve isso também para o seu emprego, sempre lembrando da simpatia que ajudará ao crescimento nessa semana.
O eremita, 7 de taças no racional. Uma aqui, mais 2, já foi. O eremita, ele geralmente vem com a foice, né? Porque o eremita, ele realmente, ele é uma carta... ele é uma carta de virgem, porém, ele, em muitas representações, ele é ou Cronos, ou Odin, é que ele também corta, né? Mas aqui ele veio positivo, porque o eremita, ele mostra aqui que existem questões aqui familiares, ou questões de casa, de moradia, ou questões que são referentes ao nosso bem-estar físico no mundo, que é a casa, e a gente está querendo essa melhora, essa evolução. Geralmente, quando sai essa combinação, a gente quer melhorar a nossa situação, tanto emocional quanto mental, no ambiente que a gente vive. E aqui, com essas muitas opções aqui, e o eremita trazendo a fagulha interna para iluminar aqui essas muitas opções, eu acredito que sim, seja o momento de cortar coisas, seja o momento de cortes, mudanças aqui na vida prática mesmo. Pequenas mudanças na vida prática vão ajudar no nosso mental e vão fazer com que a gente mova para a direção correta aqui, para aliviar aqui a tensão e para fazer as escolhas mais corretas mesmo. Então tá interessante aqui, o eremita veio com a sua arma, que eu acredito que, porque ele é o Cronos, ele é o Saturno às vezes, né? Ele tem essa conotação em alguns baralhos. Ele é o que divide o tempo e escolhe as coisas também. Também é uma representação dele, né? Apesar de ser uma carta de Virgem, mais ligado a Júpiter, ele tem essa conotação do Cronos. Então vamos lá, Sol com 10 de espadas. Mais uma. Mais uma. Vou pegar essa. A âncora saiu muitas vezes hoje. Interessante, ela fazia muito tempo que não saía, hoje saiu várias vezes. Então, de novo, a estrela com o sol, o urso e a âncora. No emocional aqui, realmente essa questão do sol é porque a gente quer melhora. Saiu a estrela, a gente vislumbra esse futuro melhor para nós mesmos no emocional. O urso, ele indica que sim, a gente está sobre muita pressão, sobre muitos olhares, sobre uma situação que está incomodando, que parece que a gente tem que estar sempre provando a gente mesmo, né? Que pode ter a ver com esse 10 de espadas aqui. Essa situação de estar sempre tendo que provar as coisas aos outros, ou que lutar pelas coisas, e às vezes não quer mais lutar e se deixa morrer. O 10 de espadas é um se deixar morrer, porque está cansado de lutar, porque às vezes ganhar não vale a pena. Porque às vezes a forma que você ganha, a luta que você teve que ter para ganhar algo, já diz que aquele algo já não vale tanto a pena. Então é um momento sim de achar essa segurança interna mesmo, de limpar o que a gente tem que limpar no nosso emocional, deixar para trás mesmo as coisas, iluminar o que deve ser mudado, porque o Sol ele vem pedir que a gente tenha uma segurança emocional maior com a âncora. E essa segurança, ela não ocorre com esse urso aqui. Então esse urso aqui deve ser o fim desse martírio. Temos que deixar para trás essa casca de crenças emocionais que já estão obsoletas. Muito bem, vamos fazer aqui a nossa tiragem da nossa intuição, nossa lua, nosso baralho do tarô cabalístico aqui do meio. Eu acredito que vai sair aqui um 10, vai sair algum 10, que me parece um fim aqui. Nossa, um 5 de paus. Olha, então realmente um 5 de paus como intuição, como dica, indica que a gente tem que sim, que brigar pelo que a gente quer. Tem que brigar mesmo. E não é uma questão de defender a sua posição, uma questão de brigar pelo que quer. É uma posição que você ainda nem tem. Você tem que lutar pelo que quer. Aqui, às vezes, a gente precisa disputar coisas, precisa botar nossas palavras, nossa atitude em prática aqui para lutar contra esse tipo de energia aqui, né? A gente tem que eliminar algumas coisas que estão
nos sufocando. O 10 de espadas, o 7 de espadas, o 7 de copas. A gente tem que lutar para se livrar disso aqui. No material a gente vai ter um pouquinho menos conflitos, mas no nosso mundo interno aqui, mental e nosso espiritual, vai ser bem conflitivo. Então essa luta é necessária, mostrar para o mundo que você quer o seu espaço no mundo. Você quer defender e também, às vezes, atacar para ter o que você acredita que é o melhor, que é o certo para você. Como eu disse antes, sem mesquinharia e sem enganação, porque isso vai ser julgado. Então é o momento de fazer o bom combate. É o bom combate aqui com esses 5 de paus. É uma semana desafiadora, mas algumas vezes elas são assim, né? A vida não é sempre um passeio no parque, às vezes a gente tem que lutar pelo que a gente quer, e essa semana me parece que vai ser uma dessas. Obrigado por virem, espero que gostem, e lembre-se, o todo é tudo. Buscadores, esse é só um complemento para esse vídeo da semana, porque eu fiz uma leitura pessoal e não envolvi nada da questão mundial. Mas como vocês viram na tiragem, realmente o barril de pólvora estourou, né? Essa semana no material com ali o diabo e a princesa de bastões, que é uma combinação que realmente é explosiva. E como a dica da semana saiu o 5 de paus, que é a luta, a briga, a guerra, então realmente essa semana ela tem esse teor também. Eu prefiro deixar como uma leitura pessoal para as pessoas do que fazer uma leitura mundial. Mas deixe comentários se vocês gostariam que eu também fizesse uma leitura na semana falando das questões mundiais. Vou tirar uma cartinha aqui só para confirmar nosso complemento, e é o Sol. Ou seja, não percam a fé. Não é porque existe a guerra, não é porque o mundo está passando por complementações e por transformações. 5 de paus é uma transformação que a gente tem que deixar de buscar a nossa luz. Então não se deixem afetar por notícias e rumores de guerra. Obrigado. O todo é tudo.